Bem-vindo a mais um podcast Carreira de Sucesso com Sidmar Martins. Gente, hoje eu vou bater um papo, ter uma conversa assim, sabe aquelas conversas de pé de orelha? Para arrancar tudo dessa pessoa. Um carinha que eu sou super fã, sou amiga do coração, parceiro, alguém que inspira, que tem uma trajetória, que tem história de sucesso para contar e, principalmente, como é que está construindo essa trajetória. Ele saca muito de gestão, de liderança, e ele tem uma particularidade que, uma certa altura, ele deu uma repaginada, uma transformação na sua carreira profissional. E eu quero que ele conte tudo isso para nós. Sabe com quem está comigo aqui hoje? Adivinha? Quem? Matheus Ribeiro, meu querido. Seja muito bem-vindo, Matheus. Sidmar, muito obrigado. Assim, é um privilégio muito grande estar aqui com você nesse podcast de sucesso, Carreira de Sucesso, para a gente bater esse papo. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor e sempre aprendendo muito com você. Inclusive, só dizer aqui para a sua audiência, para todo mundo que acompanha, que você foi uma dessas pessoas incentivadoras, que me encorajou muito lá no começo, me inspirou. Né? E eu quero hoje poder aqui te honrar e dizer que só estou aqui hoje nesse novo nível, nesse novo patamar, e em grande medida se deve muito ao seu incentivo. Saiba disso. Obrigada, querido. Sou muito grata. E para começar, eu trouxe um mimo para você, tá? Eu gosto assim de... Trouxe algo que eu considero muito... É um mimo só, mas de uma marca que tem muito peso e que eu admiro muito, tá? Da minha querida Mariana Perdomo, da Mariana. Quero dar para você esse pequeno mimo. Vou até colocar aqui em destaque. Olha só. Tá? Para você ter certeza que estamos juntas. Obrigado por esse presente. Querido, me conta, como é que está sendo esse novo momento, Matheus Ribeiro? Quando nós nos conhecemos, você tinha uma outra pegada, um outro caminhar, né? Não que você perdeu os seus valores, a sua essência, nada disso. Mas você direcionava para um outro rumo. Sim. E aí, como é que foi isso? Sidmar, em 2019 comecei uma série de mudanças da minha vida, depois de uma estadia em Angola por cerca de 25 dias. E naquela ocasião minha esposa já estava estudando muito marketing digital e várias tendências daquele momento. Foi uma fase de muitas mudanças na minha vida. Eu comecei a olhar para o futuro com aquele desejo assim, puxa, eu preciso sair desse lugar que eu tô, desse ambiente, que não é só uma questão geográfica, mas emocional. E eu comecei a fazer algumas mudanças e de lá para cá foi uma série de transformações. E o que quando você diz mudança emocional, não é só geográfica, mas o que seria essa mudança emocional? Uma insatisfação consigo mesmo, uma inquietação de poder construir, fazer algo mais, o que seria isso? Exatamente, você chega um determinado momento na vida que você sente que já construiu alguma coisa, mas perto daquilo que você pode construir, você está muito aquém. Isso aqui vale para a carreira, para os negócios, para a vida familiar, para qualquer área da sua vida. Então, naquele momento eu sentia, puxa, parece que eu explodi no ambiente que eu estou, mas parece que tem um mundo de possibilidades lá fora ainda para acontecer. E eu sinto que eu não construí algo ainda, nem perto daquilo que eu posso construir. Olha só. Havia uma insatisfação, havia uma inquietação. Entendi. Isso gerou um medo, um desconforto? Ou você teve muita coragem? Ora, você temeu, teve medo? Como é que foi isso? Fala a verdade. Com certeza. O medo o tempo todo, o medo desconhecido. Você sabe que é um dos mais primitivos medos que nós temos, junto com o medo da morte e o medo de falar em público. Então, assim, de cara, o medo, vou enfrentar o desconhecido. Outra coisa, nossa, eu não vou ter estabilidade. Entendi. E aí você imagina. Você já era casado, pai de? Casado, pai de 3 filhos, né? Vou fazer 17 anos e meio, 18 anos de casado, e pai de 3 filhos, mas a questão também financeira estava um pouco complicada. Aquela sensação, por isso que eu falei do aspecto emocional, aquela sensação, puxa vida, parece que eu não estou sendo tão produtivo mais. Entendi. Eu quero mergulhar, eu quero conhecer, eu quero poder experimentar de coisas melhores, eu quero ter liberdade. Então você teve alguns fatores motivadores. Você teve a inquietação emocional de querer romper com novos horizontes, até consigo mesmo. Sim. E também um fator financeiro, que você achava que precisava... Sim, eu vou falar tudo aqui. Tá? Precisava ficar rico? Eu senti, assim, você imagina, eu estava na ocasião então com 36 anos de idade, 36 para 37 anos de idade, e você olha para trás, ainda. Pois é, o que você pensa? O que eu construí até agora? O que eu fiz? Eu já ajudei muita gente,
Já servi muitas pessoas, já liderei milhares de pessoas. Mas espera um pouquinho, o que eu construí para mim? Aonde meus filhos vão estar, onde minha família, minha esposa, eu, o que eu estou construindo para o meu futuro? Materialmente falando. Entendi. No aspecto espiritual, muito bem. No aspecto da liderança, influência, causar impacto das pessoas, tudo certo. Mas espera um pouquinho, minha profissão, minha carreira, meus negócios, minhas conexões, ou seja, as minhas realizações pessoais, que inclusive eu tenho plena convicção de que é algo que Deus quer para todos nós. Entendi. Espera um pouquinho, eu comecei a ficar inquieto. Isso aqui também está desconfortável. Então você acha que fé e sucesso profissional, leia-se dinheiro, caminham juntos? Com toda certeza. É propósito de Deus? Com toda certeza. Aliás, esse é um dos pilares mais importantes. Eu tenho andado pelo Brasil e até em outros lugares e ensinado pessoas do mundo inteiro. Hoje eu mesmo? tenho alunos hoje do Brasil e do mundo inteiro. Tanto no aspecto individual quanto coletivo, grupos de mentoria e acompanhamento e por aí vai. Qual tem sido a sua linha mais forte de atuação nesses grupos que você tem ministrado, acompanhado? Qual que é a linha mais predominante? Esse aspecto, por exemplo, da fé, esse pilar da espiritualidade é algo muito sensível e muito necessário hoje. É mesmo. Então hoje eu faço acompanhamentos para empreendedores, empresários, só para o aspecto espiritual. Olha só. Só para o aspecto espiritual. Eu trabalho em 4 áreas. Como é que você aborda esse empresário espiritual? Eu fiquei curiosa. O que você fala para eles? O meu posicionamento na internet ele é muito assim livre do aspecto da religiosidade. Costumo dizer que o pilar espiritual é assim, ele está voltado para ideais, propósito, significado e pertencimento, porque nós somos seres... Você não vincula um rótulo de uma denominação. Espiritualidade, embora seja muito evidenciada nesse ambiente religioso, espiritualidade fala de quê? De propósito, de ideais, de convicções, de missão de vida, pertencimento, significado. Nós somos seres sistêmicos, né? Biopsicossociais e espirituais. Tudo está conectado. Você não tem como desvincular isso. E quando a gente leva essa roupagem, essa aplicação, essa metodologia ali para a internet, a pessoa olha e fala, puxa, eu posso confiar nessa pessoa. Ele tem uma história, e de fato eu tenho uma história nesse ambiente, de ensinar, de instruir, de orientar, de mentorear. Quase todo tipo de gente eu já liderei. E já acompanhei, você sabe. E aí, quando você se posiciona desse jeito, a pessoa, puxa vida, esse cara tem abrangência, ele tem profundidade, ele tem largueza no que ele fala. Tem vida, tem conteúdo no que ele fala. Tem vida, porque ele agora pode me ajudar no aspecto da minha espiritualidade, na minha família, no meu negócio, nas minhas conexões, na minha vida financeira, na minha gestão, com a minha equipe. Então a gente consegue abranger mais coisas. E nesse momento aí, ainda falando nesse aspecto, Matheus, e ainda nesse público de empresários que você trabalha a espiritualidade, em certo momento, né, você já desenvolveu, a pessoa acreditou, resgatou valores, e aí ele quer algo mais prático, como por exemplo, Matheus, tá bom, mas eu quero frequentar uma igreja. Ok. E aí? O que você fala para ele? Sem problema. Te apertei, Matheus? Não, de forma alguma. Até porque eu frequento, entendeu? Eu tenho a minha comunidade, eu incentivo as pessoas. Não existe expressão de fé apenas na individualidade. É preciso ter o coletivo. Muito preciso bom. ter o coletivo, não anda sozinho. Jesus nunca andou sozinho, né? Não ando sozinho, eu não ando sozinho. Então, bacana, muito bem. Você indica alguém, Com um lugar certeza. para ele ir. Tá bom, então, avançando um pouco mais nesse lado da espiritualidade. Falando ainda da espiritualidade, aí você avançou com essas pessoas, agora você vai trabalhar o lado gestão. Você começa trabalhando primeiro a pessoa espiritual ou a gestão. Como é que é essa linha de trabalho? Como é que esse povo chega até você? Quais são as dores mais frequentes para você poder atuar primeiro? Primeiro o espírito, depois os negócios, como é que fica? Qual que é a questão? Sendo bem prático, as pessoas não têm produtividade. Eu vejo muita dificuldade das pessoas em executar, em ter ações. Eu trabalho muito essa parte de ação. Executar. Mesmo do gestor? Não, mesmo gestores, líderes, pessoas não têm capacidade de execução, produtividade, foco, gerenciamento do seu próprio tempo, não tem autogerenciamento, não tem autoliderança. Tem como você trabalhar? Não tem. Define para mim. Capacidade de se governar, capacidade de lidar bem com as suas fontes de energia. Você tem 4 fontes de energias primárias na sua vida. Você tem energia física, energia emocional, energia espiritual e energia emocional. 4. A física, emocional, a espiritual e a mental. Então, autoliderança seria saber interagir essas forças. Capacidade de gerenciamento de energia nessas 4 áreas. Entendi. E aí você começa trabalhando isso com ele, para ele ter esse foco nesse gerenciamento. Exatamente. Concentrar em fazer um diagnóstico do vazamento de energias. Está tendo vazamento de energia emocional, ou seja, você é muito ruim de relacionamento. Você está tendo vazamento de energia física, você não dorme direito, você não descansa, você não desfruta, você não come bem, está cavando sua sepultura com os dentes. Eu gosto de usar esse termo. Uau. Precisa melhorar a sua saúde física e você não tem... Está morrendo pela boca. Exatamente. Você não investe no seu capital intelectual.
que inclusive você sabe disso, todo patrão, todo empreendedor paga 3 tipos de salário, né? Um é aquele que acredita na conta, o outro que é o salário monetário, o outro é o salário emocional, que é o relacionamento dele com o time, com a equipe, Perfeito. e o salário intelectual, que é o conhecimento. Tem muito É o que empresário, retém os talentos. claro, ele até consegue, de certa maneira, reter os talentos, mas ele não multiplica o talento, é por isso que a empresa dele não cresce. E consegue por um certo tempo, que a hora É. que uma proposta maior que o mercado me oferece, se eu estou lá só pelo talento intelectual, eu vou embora. Eu Exatamente. vou embora. Bacana. E depois, como é que você vai trabalhando isso com ele? Você deu essa conscientização, ele entendeu. E aí, o que você faz para que isso vire uma realidade? Não seja apenas uma palavra de efeito, uma palavra de impacto. Nossa, bom demais, achei ótimo, mas é tipo encher balão. Lindo na hora que enche. Daqui 3 dias está murchinho. Exatamente. Eu costumo dizer para as pessoas, eu não sou palestrante motivacional, eu não trabalho com motivação. Yes. Matheus, mas você não é um motivador? Sou Não. um motivador, todavia eu não trabalho com motivação. Parece uma coisa meio contraditória, Mas é verdade. mas é um fato. Motivação, ela tem prazo de validade, é um combustível que acaba. Porque afinal ninguém motiva ninguém. Claro. Como é que você se define? Eu sou um ativador. Eu sou um ativador. Um impulsionador. Exatamente, eu sou um Um ativador. estimulador. Eu sou treinador. Você é a cenourinha que faz o ratinho sair da toca. Exatamente. E o que acontece? Eu preciso executar. Eu já faço um diagnóstico. Ó, você tem um problema disso. Eu não vou te dar mais uma palavra motivadora, vai dar tudo certo, aquela coisa positiva, não. Você vai trazer para mim retorno, relatório. E quando você faz esse diagnóstico, eu entendo esse trabalho, fazemos também isso, como é que fica aqueles que nem todo mundo recebe bem? Nem todos, sim ou não, Matheus? Com certeza. Tem muita dificuldade em falar, incomodar, né? Aquilo incomoda. Como é que você faz para trabalhar aquele diagnóstico que foi algo que ele não esperava? Porque sabe o que eu percebo? Não sei se você concorda comigo. Tem muitos gestores, principalmente pessoas do primeiro escalão, eles são muito, assim, louvável, reconhecido, cheio de parabéns, é um cara assim, nossa, poxa, ele é uma pessoa maravilhosa. Aí chega o Matheus Ribeiro, bate ali uma hora de papo com ele, deu uma, né, com todo o seu conhecimento, expertise e muita a sua percepção de leitura, você percebe onde é que está a dor. E aí você vai falar para aquele caboclinho. O que ele faz? Mas, gente, esse cara não me conhece, né? Fulano está comigo há tanto tempo, olha os meus resultados, olha isso e aquilo. Como é que se lida com essa pessoa que tem dificuldade de receber um diagnóstico que é contrário ao que ela própria pensa e das vozes que ela também ouve? Eu já digo de cara o seguinte, a nossa primeira conversa, eu sou aquela pessoa que você está pagando para fazer você fazer o que você não quer fazer. Então, já de cara, eu já falo para a pessoa. Porque, inclusive, tem uma coisa interessante, quando você está começando, você fica muito intimidado. Sim. Quando você está começando, você fica assim, nossa, mas eu vou falar com essa pessoa. Vou perder esse cliente. Vou perder esse cliente. Você fica assim, uau, mas será que eu falo isso? Então, depois que você vai avançando, você vai crescendo, adquirindo essa maturidade, uma autoconfiança maior. Vendo os resultados de pessoas que você já acompanhou, você perde esse medo, até porque você está ali exatamente para isso. Eu gosto de dizer sempre o seguinte, eu sou o Capitão Nascimento, lá do Tropa de Elite, aquele filme. Eu falo para ele, olha, é o seguinte, eu tô aqui para, assim, já cuide do teu corpo, porque a sua mente não me pertence. Então, fica ligado que eu vou pegar no seu pé. Vou pegar no seu pé, e eu bater na tua cara e você dizendo, eu vou dizendo para você, pede para sair, pede para sair. É mais ou menos assim. E eu já pediram para sair, Matheus? Não pede para sair, não pede. Não pede. Comigo já jogaram toalha, não deram conta de encarar a verdade. Eu não tenho histórico de nenhum Ou tipo talvez de... foi incompetência minha, que não soube segurar. Não, tenho certeza que não. Certeza que não. Foi alguma coisa, a pessoa não conseguiu. Não estou preparado para esse momento agora. Já tive ocasiões de pessoas que eu tive que repetir processos e dar continuidade e até o final. Eu falo para a pessoa, e às vezes até pegar mais leve, né? Porque cada um tem um jeito próprio de absorver essas sugestões de mudança. Nem todo mundo faz parte da tropa de elite. Alguns fazem parte daquele time que quer ser uma tropa, mas eles nunca nem vai ser, mas querem. E a gente tem que ter essa percepção de saber lidar com o nível de absorção e capacidade de cada uma das pessoas, não é, Matheus? Com certeza. O que você disse é pura sabedoria. Eu, como mentor, eu digo para a pessoa o seguinte, a gente faz aquela primeira reunião, aquela sessão estratégica ali para definir os parâmetros de trabalho, mas é assim, ó, se você está andando, eu vou andar com você. Se você quer correr, vamos correr. Se você quer voar, vamos voar. Se você está arrastando, vamos arrastar. A escolha é sua. Exatamente. Você está arrastando, eu vou arrastar com você. Porque nós temos que focar o seguinte. Nós temos uma percepção, a pessoa pode chegar até lá. Só que ela está num time na vida dela que, às vezes, na carreira ela está muito bem, mas na família não está. Sim.
O aspecto espiritual da pessoa está muito bem estruturado e muito consistente. Só que, às vezes, no trabalho já não está. Ou nos negócios não Ou nos está. negócios, na administração financeira, na liderança dela, na influência, e por aí vai. Então é o seguinte, dependendo da área, vamos focar os pequenos resultados, vamos celebrar pequenos resultados. Quando você conseguiu caminhar nesses últimos 15 dias? O que você conseguiu executar nesse um mês que você não executava há muito tempo? Eu tenho uma tríade chamada tríade da mudança, que é assim, para de fazer certas coisas. Se você for capaz de parar, de perder energia, por exemplo, em uma dessas 4 áreas, você já vai ter avançado. Um grande avanço. Já avançou, você já cresceu. Show, bacana. Muito Já bom. cresceu, você já avançou. Mateus, outra coisa, quando a gente começa a propor tudo isso e você deixa a pessoa bem entusiasmada para querer entrar nessa jornada com você, aí vem uma questão: custo. Eu sei que você não é um profissional que, não vou chamar caro nem barato, não. Não existe nada caro nem barato, né? Para tudo existe um custo. Sim. Né? E eu sei que você é um profissional que tem o seu custo e o seu valor. Como é que você lida com isso? Que a pessoa adorou a sua proposta, comprou você, porque, lógico, antes de assinar o contrato, ele tem que ver, sondar, gostou demais, achou bacana, acreditou na possibilidade de haver mudança na vida dele. Aí, obviamente, vem, né, aquela famosa frase: Mateus, quanto é que isso vai me custar? Ai, Mateus, tô até com medo de perguntar. Nossa, Mateus, parece que isso não é para mim, isso é muito caro, né, Mateus? É E verdade. aí, Mateus, aparece ou não aparece? Aparece demais. Todo dia Demais, tem pessoas todo procurando dia. processo de mentoria e processo de treinamento. O que eu pergunto sempre é o Fala seguinte. perto aqui, é isso? O que eu digo sempre é o O seguinte. diretor está me chamando a atenção aqui. Ah, baixar o microfone. Aí, legal, pronto. Ficou bom agora? Bacana, desculpa. Tem uma regra dentro do ambiente de vendas que é mais ou menos assim, né? Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Eu agrego valor, eu gero valor. Então, perto do valor que eu gero, o preço é desse tamanhozinho. Agora, qual que é a questão? Mas é muito caro para mim. Então, é porque não é para você nesse momento, não é prioridade para você nesse momento. Nossa, você é tão inflexível assim, você não negocia, Negocie não demais. cede. Ixi, eu faço de tudo para a pessoa entrar no processo de mentoria. Só que ela precisa entender que tem que ser tem que ter ancoragem aqui. Ela tem que entender o seguinte: de todo jeito eu vou pagar esse preço. Eu vou pagar o preço da incompetência, eu vou pagar o preço de não ter resultado, eu vou pagar o preço da ignorância, A minha dor, né? pagar o preço de continuar com essa dor que é tão desconfortável. Vou continuar pagando o preço de não ter as melhores oportunidades de ser promovido, de estar à frente. Então, o que é mais caro para você? Escolha o seu caro. Eu posso te orientar, te mostrar o caminho e você tem resultado. Ou você pode ficar atrasando. Bacana. Você usa de argumentos onde o ganho é maior do que o quanto eu vou desembolsar por aquilo, né? Com certeza. E aí você faz as flexibilidades e tudo mais, se é bom de negócio, a coisa A acontece. gente negocia prazo, né? Negocia prazo, eu dou desconto também. Como é que pode, né? O que você quer fazer? Exatamente. O que fica interessante para você? Eu sempre digo, olha, eu vou fazer de tudo para você participar desse processo. Vou fazer de tudo. O que depender de mim, pode ter certeza que eu vou fazer. Eu quero você dentro do processo. Bacana. Me conta um case é que você pode falar, sem mencionar, uma coisa que você trabalhou com alguém, uma situação que você trabalhou e aquilo te marcou positivamente. Aquilo reforçou uma ideia que você tem de que eu nasci para isso. Aquilo reforçou, gente, eu estou no caminho certo. Né? Porque quantas vezes a gente às vezes se pergunta, ou você nunca se perguntou, será que isso vai dar certo? Será que essa é a minha pegada? Estou no caminho certo? Né? Sim. Creio que todos os profissionais já tiveram esse questionamento. Me conta, o que te levou você ter essa convicção na alma que esse é o caminho certo? Depois de ter passado cerca de 11 anos trabalhando com pessoas todos os dias, em gabinete, no rádio, no dia a dia, visitando, recebendo pessoas no meu escritório, todos os dias. Você foi radialista, né? Trabalhei no rádio. Escritor. Depois nos escritor. conta dos seus livros. Depois eu quero que você me fale. O que acontece? Então, depois desse período, eu já tinha vindo de um ambiente também no corporativo, como vendedor, supervisor, comercial e aquela coisa toda. Já foi CLT? Sim. Durante uma boa parte. É bom passar muitos por anos. isso também, né? Passei por Para a esse gente poder processo. entender. Cresci no regime CLT. Entendi. Comecei lá de Teve baixo. chefe. Tive chefe, tive patrão, tive colega de trabalho. Teve gente querendo puxar o tapete, Demais, implicando. Demais, muita concorrência, trabalho. Nunca fui, graças a Deus, nunca fui dispensado, mandado embora de trabalho nenhum. Não? Não, nunca Nossa, eu já fui fui. demitido, nunca Você fui acredita mandado que já me embora. mandaram embora? Pois é, faz parte. Eu sei essa dor, viu? Não é boa de jeito nenhum. Nunca fui muito dispensado, ruim. nunca fui despedido. Mas claro, Mas teve lugar. responde a minha Deu pergunta, certo, já teve lugar voando, que não deu. rodeando aqui, responde. Beleza.
que acontece? Depois dessa fase toda, eu entendi o seguinte, eu carrego algo, eu tenho uma mensagem, eu tenho uma capacidade de poder ajudar as pessoas. E se eu vou a respeito de case de sucesso, eu tenho uma aluna minha, uma mentoranda minha que é fora da França, e ela é uma pessoa muito influente lá, conhece muitas pessoas de nome na França, jogador de futebol inclusive, frequenta esses lugares. Olha, Uma pessoa de muito sucesso, ela tem uma empresa lá, ela está comigo do processo. E aí, no nosso terceiro encontro, ela falou assim, Matheus, eu quero te dizer que aquilo que eu investi na mentoria com você, eu já recebi 2 vezes mais uau, em 3 encontros. 3 que encontros. legal. Uma coisa que eu posso te dizer é que 75% dos processos, eu tenho esse dado comigo, esse é o indicador que eu tenho, da metodologia que eu aplico. 75% dos meus mentorados, meus alunos, do terceiro para o quarto encontro, 75% já afirmam que aquilo que eles investiram no processo de mentoria, eles já tiveram retorno. Olha só, que E bacana. alguns aspectos, assim, porque de fato eu fui destravado, fui desbloqueado, eu cresci, eu desenvolvi, coloquei em ação aquilo que eu não estava fazendo. E em alguns casos, retorno financeiro. Por exemplo, Entendi. alguém que entra comigo no processo de mentoria para gestão, para vender mais, prosperar financeiramente, eu já dou um desafio de cara. Você vai, nesses próximos 15 dias, trabalhar para você ter 3 vezes mais o retorno que você investiu nessa mentoria. Entendi. É a primeira tarefa. Você vai investir para você perceber que compensa e você é capaz de fazer. E acreditar nisso. E acreditar. Bacana. E a Mas coisa nós acontece. sabemos que nós vivemos na realidade, a realidade diz que nem sempre tudo são glórias. Sim. Nem sempre tudo é conquista. Qual foi, então, uma situação em que você sentiu que, olha, não deu certo, não foi bom, foi uma coisa que eu faria diferente, podemos dizer? Que nós cremos que no final todas as coisas vão cooperar, não é? A sabedoria bíblica diz isso, que no final todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Mas às vezes, na hora ali, naquele momento, você não está enxergando esse bem. Teve algum momento que você viu isso, Matheus? Teve. Primeiros 9 meses, uma gestação, né? Primeiros 9 meses do período que eu fiz a transição daquilo que eu fazia antes, que eu trabalhava antes, até as coisas começarem a acontecer, foram 9 meses muito difíceis. Entendi. Estava já no mercado digital e foi o período da frustração. Foi o período da decepção, foi o período de muita desconstrução, foi um período de uma repaginação total na minha abordagem, na minha maneira de ser. Eu mudei tudo. Mudei tudo. Mudei minha maneira de vestir, mudei meu cabelo, mudei tudo. Aliás, está ótimo, viu? Vestido e tal. Inclusive, tudo. andou perdendo uns quilinhos também. Ok. Parabéns, Tem mais alguns para tá perder, muito mas bom. tá melhorando. Não, mas tá está indo melhorando. muito bem. Entendi. E essa mudança te custou? Custou Por muito. quê? Primeiro que é o preço do confronto. Você não sabe de nada. O mercado que você vai atuar agora, você tem que aprender. Eu tive que reconhecer, eu não sei mesmo. Tive que aprender. Muitas pessoas, eu tive que aceitar o confronto. Quem que te ajudou nessa caminhada? Ó, teve bastante pessoas assim, mas você, por exemplo, uma dessas pessoas que me ajudou quando eu comecei. Não, sim, não estou fazendo média com você, não. Não tô te fazendo média. Não, não estou fazendo média, não. Porque você tem certas coisas que você ouve, alguém fala assim, Matheus, você tem capacidade. Matheus, você tem potencial, você tem talento. Você pode, você sabe como fazer. É só uma questão de você saber empacotar e para quem entregar. Essa é a questão. Como é que você empacota a sua mensagem para quem você entrega? Então, no começo, mas ele teve a dificuldade. Porque eu estou posicionado no mercado digital, O financeiro pesou muito também? pesou. Graças a Deus, não tivemos falta de nada, mas também não tivemos tanta liberdade para desfrutar como a gente pode desfrutar Tanta hoje. abundância, né? Tinha abundância, não tinha. Sempre muito assim, pegado. Porque eu saí de um processo de 11 anos fora do mercado, fora das empresas, fora do corporativo, fora dessa. No mundo business. Do mundo business. E assim, 11 anos fora disso. É muito tempo, né? Muito tempo. Aquela sensação A de que parece que cabeça você. fica muito voltada para aquele Exatamente, você paralisou no tempo. Eu agora preciso atualizar tudo em pouco tempo. É muito rápido, é muito ágil, as informações se atualizam a cada instante. Essa foi a sensação. E aí, nesse recomeço, até alguém acreditar no seu trabalho, te contratar, saber que você tem a expertise para aquilo, que você pode fazer aquilo. Que você fazer uma referência, É, trabalhei com fulano. Exatamente. Você fica com vergonha. Eu tinha medo de falar muita coisa, necessidade mais de aprovação dos outros, opinião ali, o que vão pensar de mim. Eu troquei minha audiência completamente. O que mais você achou? Estou achando ótimo esse papo, porque é um papo que não está nas suas redes sociais. É os bastidores, viu, gente? Os bastidores, bastidor. são os bastidores de Matheus Ribeiro. Ó, Né? Então, Matheus, ainda nos bastidores, lá no fundinho do coração, o que mais mudou no Matheus? olha, eu não perdi aquele senso do propósito, da missão, de forma alguma, pelo contrário, está mais Qual é? vivo. Eu tenho a minha fé em Deus como algo central. Né?
O Senhor para mim é tudo, na minha família, na minha casa. Eu não abro mão disso, de forma alguma. Ele é o seu Senhor. Pronto. Mas a minha aplicação, a minha abordagem, eu era uma pessoa muito, assim, até preconceituosa. Eu não conversava com qualquer tipo de gente, se não professasse a mesma fé que eu. Hoje eu tenho aluno de todo tipo, gente de todo tipo, de todo jeito. As mais E tá variadas tudo bem, crenças. né? Tá tudo certo, tá tudo bem. Só de uma pessoa dessa estar conectada comigo é uma oportunidade que eu tenho de manifestar a luz que eu carrego. Então, Entendi. isso é central para mim. Agora, no que mudou? O que mais mudou? Eu mudei. Minhas amizades, Uau! mudei. Mudei meu Nossa, ambiente. então me considero privilegiada, porque eu ainda estou no seu hall de amigos. Hoje, 95% das pessoas que eu estou conectado, eu não estava conectado há 1 ano e meio. Entendo. É 1 ano e meio é pouco tempo, né? Pouco Mas tempo. no mundo digital nem tanto. 95% dessas pessoas que eu estava conectado há 1 ano e meio, eu não estou mais conectado a elas. Eu mudei meu ambiente emocional, mudei minhas amizades, mudei a minha abordagem, a minha fala, a minha linguagem mudou totalmente. Mudou. Os lugares que eu frequento, mudou. Então, eu posso dizer para você que eu mudei tudo. Tá, eu acho que foram muitas mudanças também externas, né? O ambiente, as pessoas, mas internamente, Matheus. O que você sente que mais mudou em você? Eu não sou uma pessoa muito apegada mais. Não sou uma pessoa muito apegada. Apegado ao quê? Apegada a pessoas, apegada a lugares, apegada a situações, a coisas. Posso arriscar um palpite? Pode. Palpite de Goiânia? Por favor. Olhando de fora, né? Obviamente, posso estar errada, como eu falei, é só um palpite, uma percepção minha da sua grande mudança. Foi a sua autoconfiança. Sim. Essa, para mim, foi a grande chave na sua vida. Foi onde você, tudo bem que você inovou, buscou, mas a sua autoconfiança de olhar para você e dizer, mesmo errando, eu sou capaz. Acho que para mim foi a grande chave de mudança do Matheus que eu conversei há quanto tempo atrás? 2018, por aí, né? Eu me lembro muito bem que a gente estava num ambiente e você falando, eu olhei para você, eu estava trabalhando umas telas lá, né? Muito tímidozinho. E eu olhei para você e disse, olha, Matheus, você tem potencial. Exatamente. Eu nunca imaginava que seria nessa dimensão, né? Mas eu vi em você muito potencial. E você me olhou como quem falando, ela quer ser gentil para mim, quer fazer média comigo. E hoje eu não percebo isso mais. Hoje eu percebo que se alguém disser para você, você tem potencial, você falou, eu acredito nisso. Essa é a minha Exatamente. percepção. Estou errada? Não, tá certíssima. Inclusive, quando você está dentro do ambiente como eu estava, e não tem nada a ver com o ambiente, tem a ver comigo. Tudo é para mim. É Eu com sou você. responsável, tudo é comigo. Perfeito. Quando você está alimentando o descrédito, quando você não se sente essa pessoa, quando alguém fala para você, e você foi uma dessas testemunhas do futuro, como outras também que Deus enviou, alguém que te viu lá na frente e disse, olha, vai para lá que vale a pena. Entendi. Testemunhas do futuro. Alguém que falou, Matheus, eu vi você no futuro. Olha só. Vi você lá, então vai para lá. Aí você acorda e fala, puxa, tem alguém que acredita nisso? Porque eu estava no momento desacreditado, por causa dos resultados. Por causa, olha, quando você não tem resultados, se a pessoa, você se curva, você se dobra muito fácil, você não tem autoconfiança. Você não consegue se vender. E principalmente que você fica muito à mercê da opinião do outro. É demais o tempo todo. Demais. Refém Muito. Refém da da validação opinião do outro, da opinião do outro. do que o outro pensa, do que o outro acha. E aí você perde aquilo que é preciosíssimo, que é a nossa autenticidade. A nossa liberdade. Quando eu vim para cá, para o estúdio, e aí batendo papo com o Olímpio, que é o meu, né, grande incentivador, beijo aqui para o Olímpio, e ele então começou a falar, olha, Sidmar, você veio do rádio, o rádio é uma linguagem assim, o céu, a lua, as estrelas. Eu escutei atentamente, com todo respeito, né, ele tem extremamente know-how. Olhei para ele e falei, Olímpio, deixa eu te falar para você uma coisa. Deixa eu ser quem eu sou. Eu posso vir falar linguagem de podcast, mas deixa ser quem eu sou. Eu não quero vir para cá copiando dicas suas. São preciosas, eu registrei, mas eu não quero perder aquilo que sempre foi a minha marca, né? Ser quem eu sou. Então eu fazia rádio, eu dava risada, né? Você viu, meu anel soltou aqui a pedra, não mandei cortar, né? Eu falei com o rapaz ali. Tá valendo, é isso mesmo. Não, é ser quem eu sou. Eu não quero parecer que eu estou extremamente à vontade. Não, tem sim uma adrenalina que eu quero ficar bonita, eu quero fazer bem na foto, né? Mas
Se não ficar bem, tá tudo bem. E tocando com aquela maestria de sempre, né? Do meu jeitinho de sempre, né? Então, eu falo sempre, depois de uma certa idade, eu ponho tudo na conta, né? De ser jovem há mais tempo. Então, eu falo, não, gente, depois você chega a uma certa idade da sua vida, você põe na conta e tá tudo bem, ninguém repara. Exatamente. Você ainda não está nessa Livre, né? fase, viu? Você ainda não está muito nessa fase, mas vai chegar. Né? Então, Matheus, eu queria mudar um pouquinho o foco da nossa conversa. Eu queria falar agora, falar muito da sua vida, e foi super bacana, foi inspirador, encorajador, quebrando tabus, porque as pessoas te veem à frente e vê você muito resolvido, mas não sabe o preço que teve, quantos reconstruções, recomeço, né, que você teve que desfazer e reconstruir. É igual a reforma, Sim, não é verdade? Que reforma não é pior do que reconstrução? é exatamente isso. E a reforma emocional, meu Deus, são assim, desafios gigantes. E aí, como é que é agora você falando para essa pessoa que está na frente, no comando? Porque o seu grande forte é comando. Você nasceu para governar e quem anda com você também tem que governar. Vamos falar disso. Uhum. Governo. Então, sobre Não é governar, governo político, não. Não, Tá? claro. Pelo amor de Deus, não, depois a pouco tira a gente do ar. o que acontece? Essa questão de governo, eu penso que nós fomos, a convicção que eu tenho é que nós somos chamados para governar situações, circunstâncias, lidar. E as pessoas nós influenciamos. Essa coisa de governo sobre pessoas, Sim. o que acontece? Ela tem a ver com a influência, com o impacto que você causa, servindo, ajudando, cooperando, instruindo, orientando, colaborando para que as pessoas sejam melhores, colaborando para que as pessoas cresçam, desenvolvam. Nós não produzimos resultados para as pessoas, nós as levamos a produzir os resultados que elas podem produzir. Entendi. O governo começa com você se governar. Sua mente, sua vontade, suas emoções, seu espírito. Começa Qual com que é a você. pessoa mais difícil? Você, sempre, né? Sempre. A pessoa mais sempre. difícil de liderar. Se você for capaz de Sempre. liderar essa pessoa complicada que você vê na frente do espelho todo dia, você pode ter certeza que você vai liderar qualquer pessoa. Qual que você acha que é o gatilho maior para a autoliderança? Qual que você acha que é? Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Tudo começa a minha opinião. Não, eu compartilho, Mudança de crenças. mas eu acho que a maior dificuldade é o vitimismo. Sim. Porque você sempre acha que é alguém que foi responsável ou co-participante daquele seu insucesso. É muito mais fácil terceirizar a responsabilidade do que você assumir e dizer assim, eu preciso mudar, eu preciso crescer. Eu acho que a autoliderança, ela, enquanto eu olho para o outro, eu não vou avançar. Estou só olhando para o retrovisor. Sim. Eu não vou avançar. Né? Então, e depois dessa autoliderança, o que mais vem acontecer na vida dessa pessoa? Quando eu tenho essa autoliderança, o que está transbordando em mim para me impactar o outro? Aí que está aquela questão. Eu pauto a questão do propósito em 3 pilares. Primeiro, você ativar a sua identidade, saber quem você é. Depois, você acessar toda essa potência que você carrega. É fácil para você, quando você pergunta para alguém quem você é, a pessoa todos respondem Não, na ponta não, da língua? não, pelo Para contrário. eu perguntar qual é o seu nome, ninguém pensa para responder o nome. Mas as pessoas não conseguem responder. Não consegue. Elas sabem muito bem falar dos outros, mas de si elas não Não conseguem. conseguem nem falar quais as qualidades que ela tem. Não consegue. Estava num treinamento uma vez, com uma equipe de Como líderes, isso é verdade? e aí eu passei para eles ali um teste de perfil de autoconhecimento, e a pessoa travou. De 85 perguntas, ela conseguiu responder 6. Uau. Não deu nem 10%. Falei, Matheus, eu não sei responder a meu respeito. E é alguém que está ali à frente de uma equipe, cuidando de gente. O time parece que 15 ou 16 pessoas na equipe dela. Ela sabe falar tudo para os outros, mas a respeito de si ela não consegue. Então você vê que ela é uma pessoa que entende de processos. De pessoas, né? Não consegue. Não entende nem de si. ela. Nem de si. Não é que eu vou atender do outro se eu não conheço nem a mim Não se próprio. conhece. Não se conhece, não sabe lidar com as pessoas. Então, sobre a questão do propósito, você descobre quem você é, depois você acessa toda essa potência que você carrega, dons, habilidades, competências que você pode desenvolver e por aí vai. Inclusive que você não pode. Com certeza. As suas limitações. Exatamente. E aí o terceiro aspecto é você lançar essas sementes em benefício de outros. Você acessou isso, agora lança em benefício de outros. Sirva a outros. Porque a partir do momento que você acessou isso, você carrega uma história, você carrega toda essa capacidade, então sirva a outros. Então não acredito que nada que a gente receba seja só para o nosso desfrute, pelo contrário. Entendi. A gente fala muito de crescimento, desenvolvimento, prosperidade,
para você poder distribuir, servir outras pessoas. Hoje eu estava até falando num grupo de líderes exatamente isso, né? A sua empresa ela tem que ter um propósito. O dinheiro, o sucesso financeiro, o patrimônio, a lucratividade dos seus negócios acaba sendo uma consequência de um propósito maior. E eu percebo que essa ausência de propósito na vida do gestor, dos empresários, massacra demais, porque tudo fica muito pesado. Tudo mas é difícil demais, as pessoas não vão, as pessoas são ingratas, né? Aí, por que a pessoa é ingrata? Porque você põe expectativa na pessoa, em ganhar da pessoa, e não no propósito do seu negócio. O propósito sempre tem que ser maior do que as expectativas que eu ponho naquele colaborador, que eu deposito naquele colaborador. Então, ele não deu a resposta esperada, mas eu não vou abrir mão do meu propósito. Ou talvez eu não o conduzi da melhor maneira, ou ele não é a pessoa certa para estar naquele cargo, naquela função. O seu porquê sempre deve ser mais importante do que o seu que e o seu como. Sempre. O seu que, produto, serviço que você vende, distribui. O seu como, o seu processo. Você entrega a maneira como você faz isso, mas o seu porquê é exatamente o que você falou. O autoconhecimento, né? A razão de saber. E aí, quando você alinha isso fica claro, torna mais leve, torna até prazeroso. Sabe? Entendam o propósito, porque as dores virão, com certeza virão, mas elas virão e se tornam mais leve, porque, olha, está doendo, mas existe um propósito maior. E isso faz com que as coisas acabam fluindo de uma maneira mais leve. E é possível viver assim? Você acredita nisso? Olha, o Você líder... tem testemunho disso? O líder tem. O líder ele precisa ser o responsável por dar esse significado e oferecer para as pessoas algo muito além do que elas esperam e sentem que podem ser capazes de experimentar. Eu sempre coloco essas questões assim, bem de forma separada, liderança e gestão. Nem todo gestor é um grande líder. Sim. Grandes líderes são bons gestores. Sem dúvida. Liderança. Pensa numa bicicleta, roda da frente. É uma bússola, porque lida com a orientação, o direcionamento. Gestão é a roda de trás. Estabilidade, consistência. Processos, diretrizes. E a roda de trás é um relógio, que trabalha com prazos, com tempo. São os processos. Exatamente. Eu costumo dizer, liderança abre a estrada no meio da mata. A gestão vem e pavimenta o caminho. Uma empresa funciona assim. É interessante o seu exemplo. Só te cortando, depois você continua, porque você usou a bicicleta. A bicicleta são duas rodas, né? Eu costumo dizer que a empresa são dois P's. P's de pessoa e P's de processo. As duas rodas da bicicleta. Pode observar que tudo envolve isso. Tudo. Não tem. O caminho tem uma pessoa, trabalhe as pessoas e coloque aquelas pessoas certas nas funções que são para ela. Sim. Que são os processos. Os processos vão andar. Olha que interessante isso, que agora há pouco nós estávamos falando a respeito. Olha, da vida pessoal, isso aqui vai para a sua vida pessoal. Porque escuta, tem gente que tem muitas ideias, não tem? Sim. É o aspecto de liderança, inventividade, inovação. Tem muitas ideias. Um monte de projeto. Criatividade. É rico. Já viu lá no futuro. Por que a pessoa não consegue executar? Não tem gestão. Não tem gestão, não tem processo. Não tem. Né? Não tem... parte que não é romântica, né? Exatamente. O preço a ser pago. Exatamente. Então, tem muitas ideias, mas e aí? Cadê a sua acabativa? Já viu como é que é a largada das corridas, das maratonas? Um tumulto a largada. Viu quem chega? Exatamente. Então, a constância fala muito mais de onde eu comecei a andar. E você é um exemplo disso, né? Alguém que começou, mas decidiu caminhar e ter constância. Mateus, já caminhando para o nosso, infelizmente, final do nosso papo, que é muito rico, muito aprendizado. Você é um amor, fala uma leveza, uma paixão que nos contagia. O que você pode dizer para essa pessoa que está hoje? Ele acha que às vezes foi por acaso está ouvindo esse podcast. Nós sabemos que não foi. Verdade. O que você pode dizer para essa pessoa? Olha ali para aquela câmera e fala para ele. Ele que é um líder, um empresário, às vezes seja empresário só dele mesmo, mas tem um propósito. O que você poderia dizer para ele? Olha, invista no seu conhecimento. Invista no seu conhecimento. O que virou a chave da minha vida foi abrir a minha mente para ir para um universo que eu não conhecia e encontrar essas possibilidades. Então, nesse investimento de conhecimento, você vai encontrar novas pessoas, novos cenários, novas ideias, novas ações e, consequentemente, novos resultados. Muito simples, mas é muito poderoso. Então, avalia bem. Quais são as decisões que você tem que tomar hoje? Aonde é que está o teu resultado?
na informação que você não tem, no conhecimento que você não adquiriu e nas pessoas que você não conheceu. E onde é que fica a sabedoria? Sabedoria é a profundidade. Agora é a capacidade de aplicar, você conhecer. Pensa num rio. Essa largura é o conhecimento, mas a profundidade é a sabedoria. Então eu adquiro a sabedoria e o conhecimento me ensina como usar essa sabedoria. E quando a gente fala, por exemplo, de você se conectar com o novo, porque vai ter alguém que você vai encontrar e você precisa aprender com essa pessoa. Você tem que sentar em 2 mesas na vida. Sempre. Você vai sentar numa mesa de pessoas que estão abaixo de você, elas vão aprender contigo. Mas você tem que sentar numa mesa de pessoas que estão acima de você e elas vão te confrontar e você vai se sentir muito pobre perto delas em todos os sentidos, mas é uma mesa necessária. Super. Você só É cresce essa se mesa você... que vai tirar da zona de conforto. Você só cresce se você estiver nessas mesas que você possa aprender calado. Ali você chega e observa, modela, escuta, anota, escreve tudo, vai lá e aplica. Nós precisamos ser mentores, né? Ninguém caminha sozinho. Ninguém. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Hoje, quais são os seus mentores? Homens que você se espelha, se inspira, escuta, anota, vai lá e faz. Pode dar nomes aqui? Pai, por que não? É livre, meu amigo. Ok. Então, hoje, no aspecto espiritual, eu modelo hoje Wilson Rosick, que é o médico, cirurgião plástico, pastor, da onde eu congrego hoje. Um cara muito sábio, próspero e generoso. Pessoa que me ajudou demais, mas muito mesmo. Abriu portas para mim e falou assim, Mateus, faz o que você quiser, a casa está aberta. Muito bom. Falou assim, Mateus, está aqui. Usa como você quiser. Ele e a família dele, para mim, são um exemplo. No aspecto espiritual, são pessoas que eu sento para conversar e para aprender. Não é mesmo o nome dele? Wilson Rosick. Dr. Wilson Rosick. Um abraço, doutor Wilson Rosick. Um médico cirurgião plástico, carreira brilhante. Criou 4 filhos que também são médicos, uma pessoa muito próspera, muito bem sucedida e uma pessoa muito generosa. E um homem de Deus. Que bacana. Da palavra, um mestre na palavra. Alguém que eu modelo espiritualmente hoje, Sim, perto de mim. Sim, referência. Eu tenho uma amizade muito boa e eu considero também como mentor, que é o Pablo Marçal. Isso eu já sabia, né? Uma pessoa que eu caminho, é um amigo, é um irmão. Inclusive, você o conhece dos tempos antes dele ser o Pablo Marçal, antes né? daquele momento, antes daquele tempo. Ele Já, o cara que antes ele dele quem ele é hoje. Já naquele tempo nós tínhamos essa amizade e hoje nós continuamos com essa amizade. Ele tem reconhecimento pela sua pessoa e tudo mais. Estamos construindo algo juntos, né? Então eu posso citar para você essas 2 pessoas. Tem outras pessoas, mas assim, como referência. Como referências de coisas que você está ali construindo, aprendendo constantemente. Essa foi uma coisa que eu fiz. Muitas pessoas não saem do lugar porque elas começam a ver tanta coisa, absorver tanta coisa que elas conseguem sair do lugar. Uma decisão que eu tomei. Eu vou definir para cada área alguém que eu quero observar e ver os movimentos. Entendi. Isso é bacana. Os movimentos. Ainda mais hoje que nós temos acesso a tantas pessoas e tem muitas pessoas interessantes, bacanas. Você precisa realmente definir. Olha, nessa área eu quero seguir. Ótimo, isso é muito bom. Querido, muito, muito obrigada. Que a graça e a bondade do Senhor transborde na sua vida ainda mais. Né? E eu quero deixar aqui o nosso slogan. Tem algo que eu carrego comigo e eu quero compartilhar sempre. Tudo que você fizer, faça-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Esse é meu slogan. Quando faço, não espero. Se vier, ótimo. Mas eu fiz primeiramente a Ele. E é bacana saber que Ele tudo vê. E Deus não fica devendo favor a ninguém. Nem você na sua empresa, nem no seu casamento, nem nos seus relacionamentos. Ele tudo vê. E a seu tempo, você será recompensado. Então, eu acho que durante os 11 anos que você serviu, cuidando de vidas, apoiando, aconselhando, se doando, não foi em vão. Te trouxe para onde você está hoje, Mateus. Foi uma construção. Deus tem te preparado para chegar onde você está hoje. E muito do que você tem recebido foi colheita de um plantio que você semeou. Verdade. Muito, muito obrigada. Espero muito. Não esquece o seu perdão, não. Vou levar. Não esquece. Presente aqui, especial. Vou levar. Beijo carinhoso. Gratidão. Até a próxima. Abraço.